E aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? Galera, esse vídeo aqui eu tava devendo pra vocês, então, conforme a gente combinou aí, né? Um videozinho de outro conteúdo que já foi abordado em sala, e a ideia é a gente revisar. E eu resolvi quebrar um pouquinho, tá? Então vocês vão ver que eu vou fazer um vídeo primeiro teórico e depois um videozinho só com as questões. Vamos mudar um pouquinho isso daí. Então, misturas gasosas, lei de Dalton e lei de Amagá, está lá na nossa frente 3, nas aulas 9 e 10. Galera, a lei de Dalton é conhecida como lei das pressões parciais. O que é isso? A pressão parcial de um gás em uma mistura de gases é o resultado dos choques desse gás na parede. Lembra daquele nosso exemplo lá de sala, né? Vocês andando e colidindo contra as paredes lá da sala. Então, isso era a pressão que cada um de vocês, seria uma molécula de gás, exerce no nosso sistema. Se eu somasse a pressão de todos vocês, eu tenho a pressão total. Então, o que o Dalton faz, além de dar aula de história, é falar que se eu calcular a pressão para um gás X, mais a pressão para um gás Y, mais a pressão para um gás Z, eu somando essas pressões parciais, eu tenho a pressão total do meu sistema. Portanto, o enunciado da lei de Dalton fala para nós que a pressão total de uma mistura gasosa é a soma das pressões parciais de todos os gases que compõem a mistura. Afinal, todos esses gases vão estar no mesmo volume e na mesma temperatura. Então a gente pode simplesmente somar isso daqui. Quando eu faço isso, eu consigo identificar isso, por exemplo, nessa figura aqui. Ó. Eu tenho 1 litro de gás de hidrogênio a 300 Kelvin, exercendo 1 atm de pressão. Agora, eu tenho 1 litro de gás nitrogênio a 300 Kelvin, exercendo 3 atm de pressão. Quando eu junto esses dois gases num mesmo recipiente, ainda de 1 litro, eu passo a manter a minha temperatura também em 300 Kelvin e agora eu tenho 4 atms. Então eu posso dizer que, mantidos o volume e a temperatura, a pressão do sistema se dá pela soma das pressões que esses gases exerciam quando, nas mesmas condições de temperatura e volume, porém puros. Por isso que eu posso só somar o 1 atm do hidrogênio com os 3 atms do nitrogênio e dizer que o meu sistema agora exerce uma pressão de 4 atms. Beleza? Então, lei de Dalton, lembra, a soma das pressões. Essa pressão parcial, ela é a pressão exercida pelo teu gás. Uma outra forma de fazer a pressão parcial, a gente vai ver depois, é usando a fração molar. Então, quando a gente chegar ali em fração molar, eu mostro isso para vocês. Agora, além da lei de Dalton, eu tenho a lei de Amagá. Desculpa, galera. Gente na rua aí, os cachorros a mil. Então, a lei de Amagá, ou lei de volumes parciais, ela me fala uma coisa muito semelhante à lei de Dalton. Só que agora, ao invés de falar que a pressão total é a soma das pressões, o Amagá vai falar em relação ao volume total. Então, os volumes parciais são os volumes exercidos por cada um dos gases dentro do recipiente. Quando eu somo esses volumes, eu tenho o volume total. Então, eu posso dizer que em uma mistura gasosa, formada por X, Y e Z, eu também posso calcular o volume para cada um deles, aplicando um PV igual a nRT individualmente, ou eu posso dizer que o volume total é o volume do V. O volume, perdão, do X, mais o volume do Y, mais o volume do Z. Levando em conta que eu posso somar esses volumes, eu devo levar em consideração também a ideia de antes. Agora eu mantenho a pressão e a temperatura constantes, e olha aqui os volumes. Se eu pegar 1 litro de gás de hidrogênio a 1 atm de pressão com 300 Kelvin de temperatura e juntar esse gás com um gás que está ocupando 2 litros de volume a 1 atm e também a 300 Kelvin, considerando que a gente vai manter fixo então tanto a pressão quanto a temperatura, nós passamos a ter agora um volume de 3 litros. Portanto, eu somo os volumes de cada um dos gases e tenho o volume da mistura. Posso concluir que o volume total de uma mistura é igual à soma dos volumes de cada um dos gases quando, nas mesmas condições, em um estado puro. O que a gente percebeu aqui na figura. Tranquilo? Agora, quando a gente fala de composição de uma mistura, nós podemos falar que nós temos a fração molar. Na realidade, a fração molar ela vai voltar para nós lá em soluções ainda, vai voltar em vários conteúdos, e ela nada mais é do que uma proporção. Na prática, é uma porcentagem, gente. A fração molar ela é o número de mols de um constituinte, seja o soluto, ou o solvente, ou
no caso de uma mistura de gases, de um dos gases dessa mistura, em relação ao número total de mols dessa minha mistura. Portanto, quando eu penso na fração molar, eu posso calcular ela como o número de mol do componente que eu tenho sobre o número de mol total de componentes da minha mistura. Pensando isso em misturas gasosas, por exemplo. Algumas coisas importantes. Pensa se esse x pode dar zero. Quando é que a resposta dessa divisão vai dar zero? Somente se o número de mol de 1 for igual a zero. Resultado, esse gás não participa da tua mistura. Então você não tem ele. Ou, esse x pode dar 1. De novo, quando é que essa divisão vai dar 1? Somente quando o número de mol daquele componente for igual ao número de mol total. E aí você não tem mistura de gases. Portanto, a fração molar, além de ser um valor adimensional, de poder ser calculada pelo número de mol, pela pressão ou pelo volume, ela também não pode ser igual a 1 e nem igual a 0. Fração molar é um número sempre maior do que 0 e menor do que 1. Se nós somarmos a fração molar de todos os constituintes de uma mistura, a gente pode dizer que temos aí igual a 1. Afinal, a porcentagem do primeiro gás mais a porcentagem do segundo gás é igual a 1, é igual a 100%. Na prática, gente, para calcular a fração molar, vocês não precisam dessas fórmulas. Vocês podem calcular por regra de 3, onde você vai dizer o seguinte, olha só. O número de mol total está para 100%. Assim como o número de mol do teu composto, ou do teu gás, está para x. Aí você vai achar o x com um valor em porcentagem. O que você faz? Se você dividir isso por 100, você chega no valor da fração molar. Então lembra, pega a porcentagem, divide por 100, e aí você chega na fração molar. Por favor, não vão achar que isso aqui é igual. Lembra que daqui para cá, eu devo dividir por 100. Que na prática é tirar o símbolo aqui, né? Se é uma grandeza dimensional, eu vou tirar esse símbolo de porcentagem. Tranquilo? Outra coisa. Olha aqui, ó, fração molar é o número de mol de A sobre o número de mol total. Então, ou pressão de A sobre a pressão total, ou volume de A sobre o volume total. A gente pode ainda, então, colocar para a fração molar e para o volume e a pressão essa ideia aqui, ó. A pressão total é igual, ou melhor, né? Vamos arrumar isso aqui. A pressão de A é igual à pressão total vezes a fração molar de A. O volume de A é igual ao volume total vezes a fração molar de A. Quer dizer que se você tem a fração molar, se você tem a porcentagem, você pode calcular isso daqui. Beleza? Galera, da parte teórica é isso que a gente tem. Recomendo para vocês agora, tá? Vamos só tirar aqui. Olha só. Recomendo para vocês agora lembrar de fazer o guia de estudos dessa aula e resolver a lista de exercícios que está lá no Moodle. Qualquer dúvida, manda uma mensagem aí, lá no fórum, e a gente trabalha juntos. Beleza? Abraços e até a próxima.